O Cauã, ele desenvolveu bastante em relação à fala. Amor, tá muito alto o som do Cauã. Obrigada. Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daiane. E nesse primeiro vídeo eu estarei compartilhando com vocês o relatório diagnóstico do Cauã, como que nós descobrimos o autismo, quais foram os comportamentos que nós observamos nele, que nos levaram a procurar uma ajuda profissional, tá? Então eu já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação, porque vai ter muito vídeo bacana. E eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas os conteúdos dos próximos vídeos. Então, já ative o sininho, tenho certeza que vocês vão gostar dos conteúdos. E já deixe o seu like também para me ajudar na divulgação, tá bom? Bom, então vamos lá. Ano passado foi um ano de muito desenvolvimento para o Cauã. Ele começou a andar, foi um ano que ele começou a ter muitas descobertas. Então foi o ano que nós estávamos aí observando mais ele, porque é tudo novo, tudo diferente. Então nós, como pais de primeira viagem, todos os dias é uma novidade, né? Algo novo aí pra gente. E o Cauã, ele começou a ter alguns comportamentos que pra gente começou a aparecer um pouco diferentes do que nós estávamos acostumados a ver. Uns, não tantos, porque nós chegamos a ver já isso em outras crianças, né? Mas com o Cauã é algo novo. Uma das coisas que pra gente era bem diferente da forma dele se comportar era na hora de chamar ele. Nós chamávamos ele pelo nome e ele não respondia, ele não atendia quando a gente chamava. E aí a gente ficava até pensando, nossa, será que ele não sabe que o nome dele é Cauã? Ou será que ele não ouve que nós estamos chamando ele? E nós chamávamos ele até mais alto, sabe? A gente chamava ele mais alto pra ver se ele olhava pra gente e ele não respondia. A gente chamava e ele não respondia. O Cauã também, ele tinha um atraso de fala. Ele tem um atraso de fala comparado à idade dele. E algumas pessoas até me falavam assim, imagina, cada criança tem seu tempo, ciclano de tal começou a falar com X anos, outro ciclano com X anos, mas eu sabia que para a idade dele era para ele estar falando um pouquinho mais de palavras. Eu já trabalhei com crianças e eu sabia que ele precisava falar um pouquinho mais, né? E ele não falava, ele falava só titi e dé, duas palavrinhas. E nisso ele já tinha 1 ano e 7 meses, né? Quando começou a me incomodar mais, assim, essa questão da fala. E eu cheguei até a associar pela parte auditiva, porque eu pensei, poxa, o Cauã não responde quando a gente chama ele, então talvez ele tá com alguma dificuldade auditiva que está aí atrapalhando a fala, né? Outra questão também outro comportamento que o Cauã apresentava pra gente era andar nas pontas dos pés. Pra gente, nós chegamos até ver outras crianças também a andar na ponta do pé, não era algo tão diferente. Mas o Cauã, ele andava bastante, assim, em alguns momentos do dia. Tinha dias que ele só andava na ponta do pé. Hoje, por exemplo, ele anda na ponta do pé e a gente sabe que são dias que ele está muito feliz. Se é alguns momentos do dia que ele está brincando, assistindo ou ouvindo alguma música que ele gosta, ele anda nas pontas dos pés, né? Mas pra gente ainda isso não era uma questão pra levar em consideração. O que deixava a gente bem preocupado, tirando a parte auditiva, que era algo que deixou a gente meio assim alerta, mas não foi algo tão forte como a seletividade alimentar. A seletividade alimentar do Cauã foi algo que começou a preocupar muito a gente, porque o Cauã é uma criança que vem de um quadro respiratório bem difícil, já ficou internado várias vezes, que eu vou até deixar vídeo no canal futuramente falando sobre isso, a parte mais asmática dele. Mas o nosso medo era a queda da imunidade e ele começar a ter de novo as crises dele de asma, né, bronquite ali. Então, ele sempre foi um bebê de comer muito bem. Tudo que eu fazia pra ele, ele comia muito bem. Mas ele começou a reduzir muito, ele começou a ficar bem restrito aos tipos de alimento, até ele chegar ao ponto de comer só bolacha maisena e tomar leite. Então nós pensávamos, poxa, é uma fase, mas uma fase que estava aí se estendendo de novembro para dezembro. Em dezembro, depois de dezembro para janeiro. Quando chegou janeiro,
nós levamos ele ao pediatra. O pediatra dele, nós relatamos isso. Olha, o Cauã, ele tá com dificuldade para se alimentar, a gente faz as comidas que ele gosta, mas ele não come. Ele só quer tomar leite e comer bolacha. E o doutor até repreendeu a gente falando que o Cauã sabia que a gente ia dar leite para ele depois e que era pra eu deixar ele com fome ao ponto dele aceitar a comida, né? Foi o que ele falou. Depois eu entro mais a fundo na seletividade alimentar também, porque é um tema muito interessante pra gente abordar com mais detalhes. Enfim, eu não ia deixar o Cauã com fome até o horário que ele decidisse comer, porque eu sabia que ele não iria aceitar depois, porque eu já cheguei a tentar algumas vezes, guardava comida e oferecia mais tarde pra ele e ele não aceitava. Então, eu vi que com ele isso não ia dar certo e deixei ele com o leite dele e a bolacha. O que alimentava uma esperança na gente era a creche, porque a gente sabe que quando a criança entra na creche, a criança desenvolve bastante, tem contato com outras crianças, né? Então a gente pensou, poxa, na creche ele vai ver outras criancinhas comer e ele vai desenvolver essa parte, porque logo também no mesmo mês, em janeiro, ele já estava ali entrando na parte, na creche, né? Ele já estava entrando ali na creche. Uma coisa que o Cauã sempre fazia, e até hoje tá menos, mas quando ele tinha seus 1 ano e 4, até aí 1 ano e 7, 8, recentemente, era se assustar em ambientes muito barulhentos. Por exemplo, em um aniversário, quando a gente estava em um aniversário, na hora do parabéns, o Cauã se assustava. Ele começava a olhar todo mundo assim, bater palma na mão de todo mundo, e isso deixava ele apavorado e ele entrava em crise de choro. O coraçãozinho dele até acelerava. E a gente sempre tinha que tirar ele do ambiente e afastar e acalmar ele, porque ele chorava. Se alguma pessoa, assim, conversando com a gente, começava a dar gargalhada ou rir alto, sabe aquela risada espontânea, o Cauã entrava em crise de choro, porque ele não sabe diferenciar a tristeza da alegria. Então, às vezes, quando a gente estava dando gargalhada aqui em casa, a gente mostrava os dentes para ele, assim, bem nítido, para ele ver que nós estávamos rindo para ele. Então, era uma das coisas que deixava a gente bem, assim, chateado, porque eu não entendia de onde vinha isso, né? E em um aniversário, eu até comentei com o Samuel, falei assim, meu esposo, nossa, o Cauã, ele parece ser autista, eu falei pra ele, naquele momento que eu tava bem, assim, chateada. Eu falei, nossa, ele parece ser autista, porque ele fica chorando no parabéns toda vez, ele se assusta. E ele falou, não se preocupa com isso, o Cauã, ele é filho único, ele é, em casa, nossa casa é silenciosa, nossa casa não é de barulho, a gente não é de rir alto, de falar alto. Fica tranquilo, o Cauã, ele não é autista, né? E outras pessoas até chegaram a me falar da família, não, Daiane, o Cauã, ele precisa de ir pra creche, porque lá ele vai ter os estímulos que as outras crianças precisa, né? Fica tranquila. E foi nisso que eu me apeguei, né? Na creche ele começou, e no primeiro dia da creche eu tinha que ficar junto com ele para apresentação das professoras e das monitoras. E dali elas fizeram uma brincadeira, falaram assim, olha, cada mãe vai falar na sua vez a música que a criança gosta, a gente vai cantar um trechinho batendo palma. Eu estava na ponta da roda, começou ao contrário de mim. Eu acho que era mais ou menos 28 crianças, 30 crianças naquele dia. E o Cauã chorou desde a primeira música até a vez dele, que era a última. Ele chorou, ele gritou, ele ficou desesperado e eu abraçava ele, tampava o ouvidinho dele pra ele se acalmar. As mães, a professora até olhou assim meio pra mim, tadinho, né? O que será que tá acontecendo com essa criança? E eu não sabia o que eu fazia, porque eu pensei, poxa, eu quero que ele se adapte, como eu vou tirar ele da adaptação? Eu vou pegar ele da adaptação e vou tirar ele? Eu não sabia o que era. E eu fiquei ali com ele, tentando acalmar ele, e aquilo deixou eu com o coração apertado, sabe, aflito, porque a pior coisa é você ver o seu filho desesperado ou chorando e você não saber qual é o motivo e você não sabe o que você faz pra você acalmar a criança. E o processo de adaptação do Cauã não foi fácil como muitas crianças, mas dele eu esperava todos os dias depois da adaptação, acabou o período de adaptação e ele continuou na adaptação. E ali eu começava a trocar vários bilhetes com a professora, com a coordenadora,
para ver o que a gente poderia fazer, porque elas querem conhecer a rotina da criança em casa, para ver se pode juntar com alguma coisa da creche e facilitar o convívio dele. Mas chegou um ponto que elas marcaram uma reunião comigo, isso com um mês e pouquinho já é de adaptação, e falaram assim: mãe, o Cauã apresenta alguns comportamentos que não está ajudando ele a desenvolver com as outras crianças, né? Uma das coisas era a seletividade alimentar, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas ele não aceitava nada, ele não aceita, né, nada de ninguém, que outra pessoa dê água, dê comida para ele não aceita nada de pessoas diferentes. E ele ficava afastado das crianças no momento da interação, ele não queria brincar, ele não queria fazer nada, ele só queria ficar na porta esperando alguém chegar e buscar ele pra vir embora. E com isso elas falavam: olha, eu não posso mais ficar com ele o dia inteiro. O recomendado é que você leve ele numa psicóloga, deram uma carta de encaminhamento pra mim, e aí depois disso a gente vê como que a gente pode fazer. Depois eu pedi e tudo pra elas ficarem pelo menos meio período e sair de lá com a carta da psicóloga. Porém, eu já estava, fazia acho que 1, 2 semanas, eu tinha encontrado uma fonoaudióloga pela internet, marquei uma consulta, e eu pesquisando, eu coloquei fonoaudiólogo que trabalha com autista. Dessa forma eu pesquisei. E eu fui na fonoaudióloga e falei: olha, meu filho apresenta esse tipo de comportamento e eu acho que ele tá com atraso de fala, porque acho que ele não ouve muito bem. E ali ela falou: olha, mãe, realmente ele tem um atraso de fala e tudo, e a gente pode ir trabalhando. E eu falei assim: doutora, meu filho é autista? Com essas coisas que eu te falei, porque eu falei tudo isso pra ela, ele é autista? Mãe, quem dá diagnóstico não é fonoaudiólogo, é neuro. Vai no neuro e relata tudo isso pra ele. Eu queria ouvir o sim ou não. Eu queria um fechamento de diagnóstico. Eu queria que alguém me falasse: olha, seu filho não é, ou seu filho é. Porque o que a gente quer uma resposta. A gente quer ajudar o filho. Essa dúvida, essa angústia não ajuda a gente. E dali, nas semanas seguintes, eu recebi a carta, porque até a fono tinha falado: espera a creche vai dar um retorno, né? Fica tranquila. E 1, 2 semanas depois a creche me chamou e deu essa carta pra mim. SUS, eu vou gravar um vídeo só falando de SUS também. Qual foram as minhas experiências. No SUS não tem algo espontâneo, a gente sabe que pra tudo é muito demorado. O Cauã, por mais que tinha convênio, eu sempre preferi passar ele no SUS, porque o postinho é na frente da minha casa e era de 3 em 3 meses a agenda. E o Cauã estava sem comer há 3 meses, eu não podia esperar mais. O convênio também, o neuro era agora pro final do ano, eu estava em fevereiro, janeiro para fevereiro, e era só agora no meio do ano. E eu fiquei desesperada, então nisso, pesquisando com ótimas recomendações, eu encontrei a doutora Ana Rosa, psiquiatra infantil, e ali eu relatei para ela em 2 dias de consulta, foi uma só comigo, relatei tudo para ela, nos mínimos detalhes, toda a linha do tempo do Cauã, de desenvolvimento, tudo, gestação. E no segundo dia, fui com o Cauã, e no segundo dia ela fechou o diagnóstico de autismo, né? Com intervenções precoces, recomendações de intervenções precoces, intervenções sensoriais. Disse pra mim que andar na ponta do pé, essas coisas que o Cauã estava me apresentando, era do autismo. E ali eu fui entender que realmente meu coração de mãe e aquela minha dúvida não era coisa da minha cabeça. Realmente meu filho estava precisando de ajuda, ele sofria em ambientes com muitas pessoas. Nós tiveram vários ambientes que nós chegamos a presenciar ali que ele ficou desconfortável. Eles perguntam muito do brincar, tá? Então até no meu Instagram vai ter conteúdo do brincar. Eu até deixei um carrinho aqui pra vocês, tô segurando a câmera, por isso que tô com uma mão só. Mas sobre o brincar, eles perguntam se a criança brinca de forma regular com o carrinho. Se eles brincam assim, ou se eles viram a rodinha e se eles brincam olhando o movimento da roda, tá? O Cauã brinca assim, e brincou assim muito tempo. Até a roda do carro ele queria ficar lá rodando. Outra coisa também que ele gostava muito de brincar era com canudo. Sempre tinha que ter, todo dia, o canudo laranja, um canudo azul aqui em casa e na casa das tias dele. Eu já falava: olha, ele vai abrir a gaveta, ele vai pegar um canudo, porque ele gostava de andar com o canudo na mão pela casa, até dormia com o canudo aí na mão. Então tudo isso que eu relatei pra vocês,
todo esse quadro. O vídeo eu sei que ficou longo, mas todo esse quadro foi necessário relatar pra vocês verem como que eu descobri. Não foi um comportamento, foram vários comportamentos, tá? Então o vídeo ficou um pouco longo, eu até peço desculpa pra vocês. Mas se vocês observam os filhos de vocês, ou alguma criança do convívio, e algum comportamento é parecido com o do Cauã, procure o pediatra. Se um pediatra falou alguma coisa pra vocês que não, que vocês não sentem que seja a verdade em relação à característica, sinta ainda que não é aquilo que ele entendeu errado, procure outro profissional, até que vocês encontrem um profissional que deixe o coração de vocês tranquilos, tá? Não se apeguem, o meu filho é autista porque eu vi no vídeo da Daiane, porque eu não estou dando aí como que é fechado o diagnóstico, eu estou falando do diagnóstico do meu filho, no caso específico dele. Deixe nos comentários caso vocês tenham alguma dúvida, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo que vai ter muito conteúdo bacana e lives também aí vindo por aí com psicólogos, tá bom? Beijos, obrigado pela atenção de vocês nesse vídeo. Até mais!